Olá, eu sou Priscila Sanches, professora da Facfam da UFMS, e hoje vamos falar sobre as bases fisiológicas da alimentação. Nessa unidade, você irá aprender sobre o funcionamento do sistema digestório, os processos de digestão, absorção e metabolismo dos nutrientes. São informações importantes que irão dar subsídios para a alimentação escolar. De forma introdutória, eu gostaria de conceituar alguns temas que serão importantes para o entendimento dos processos fisiológicos da alimentação, tais como alimentos, nutrientes, calorias, macronutrientes e micronutrientes. O conceito de alimentos são substâncias sólidas e líquidas que, levadas ao tubo digestivo, serão degradadas e depois utilizadas para formar e ou manter os tecidos corporais do corpo, regular processos orgânicos e fornecer energia. Então, os alimentos nos fornecem, por meio dessas substâncias, os nutrientes. Os nutrientes são substâncias químicas que fazem parte dos alimentos e são absorvidos pelo nosso organismo e são indispensáveis para o funcionamento do corpo humano. Esses nutrientes, eles são divididos em carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, água e fibras. É importante ressaltar que, entre esses nutrientes, nós temos outras classificações, como os de macro e micronutrientes, que veremos em seguida. Pensando nos nutrientes ainda, nós temos os nutrientes que são energéticos. São os nutrientes que possuem calorias. Então, o termo de calorias é a unidade de medida utilizada pela área da nutrição para medir a energia que é liberada a partir da queima do alimento para ser utilizado pelo nosso organismo. E aí, então, nós entendemos, né, que nós temos nutrientes energéticos e os nutrientes que não possuem energia, não possuem valor energético. Então, pensando no termo de macro e micronutrientes, os nutrientes energéticos são os macronutrientes. Eles são nutrientes que, ao serem queimados, degradados, irão liberar energia. Os macronutrientes são encontrados em grandes quantidades nos alimentos. E eles também são macromoléculas, moléculas grandes que precisam ser quebradas para serem absorvidas pelo nosso organismo. Vou citar o exemplo do carboidrato, que é um macronutriente, é uma macromolécula. Então, entre os carboidratos, nós temos carboidratos que são polissacarídeos, oligosacarídeos, disacarídeos e monossacarídeos. Essa classificação, ela é quanto ao tamanho da molécula. Os polissacarídeos são as maiores moléculas de carboidrato que são encontradas nos alimentos. Por exemplo, o amido. E aí, essas macromoléculas, elas precisam ser degradadas por meio de enzimas que são liberadas no estômago ou no intestino para quebra, para degradação dessa macromolécula até chegar em pequenas moléculas que são absorvidas pelo nosso intestino. Sabendo disso, eu tenho o conceito de macronutrientes, a exemplo citado dos carboidratos, mas também temos como macronutrientes as proteínas e os lipídios. E aí nós temos ainda na categoria dos nutrientes os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Esses micronutrientes, eles são encontrados nos alimentos em menores concentrações e também são considerados micromoléculas. São moléculas que já possuem um pequeno tamanho e já são moléculas em tamanho suficientemente pequenas para serem absorvidas pela mucosa intestinal. É importante citar que entre essas duas classificações que eu destaquei para vocês, de macro e micronutrientes, além deles, nós temos a água e as fibras.
que não são considerados nem macro e nem micronutrientes. São nutrientes de importância para o funcionamento do corpo humano. Quanto à fisiologia da alimentação, nós sabemos que o sistema digestório ele tem a capacidade de fazer o processamento dos nutrientes. E esses processos fisiológicos, eles são essenciais para o funcionamento do organismo humano. E a saúde do corpo humano, ela é dependente do sistema digestório ser saudável e funcionante. Então, a nutrição, ela depende do funcionamento eficiente do sistema digestório, ou seja, dos processos de digestão, absorção e metabolismo. E é no tubo digestivo que os alimentos e as bebidas serão processados, serão convertidos em energia e nutrientes. E o trato digestivo, o sistema digestivo, ele inicia na boca e se estende por vários órgãos. Então, ele inicia na boca e se finaliza no ânus, e passando, permeando pelo esôfago, pelo fígado, pela vesícula biliar, pelo pâncreas, intestino delgado e intestino grosso. Quais são as principais funções, então, do sistema digestório? Fazer a digestão dos macronutrientes que são encontrados nos alimentos e nas bebidas consumidas pelo indivíduo, fazer a absorção dos nutrientes encontrados nos alimentos e nas bebidas por meio dos macro e micronutrientes. Nós temos uma função importante para o sistema digestório, que é a barreira física e imunológica, que nós encontramos no nosso sistema, né? Outra função de importância para o sistema digestório é a barreira física e imunológica que ele contém, pois substâncias estranhas ao nosso organismo, como, por exemplo, micro-organismos patógenos, eles haverá a produção de antígenos para fazer o combate desses micro-organismos. Então, se o indivíduo faz o consumo de um alimento contaminado, é o nosso sistema digestório, por meio da barreira imunológica, que irá fazer todo o combate desse micro-organismo para que o micro-organismo não seja liberado para o corpo do indivíduo. Outra função importante do sistema digestório é a sinalização regulatória e bioquímica do sistema nervoso central, que com frequência envolve a microbiota intestinal por meio de uma via denominada de eixo intestino-cérebro. Então, é importante ressaltar que todo o sistema digestório, ele vai ser mapeado pelo nosso cérebro, pelo sistema nervoso central, via intestino. Então, o nosso intestino, o nosso cérebro, os órgãos que fazem parte do sistema digestório enviam mensagens para o nosso cérebro para que sejam desencadeadas as secreções de enzimas, para que sejam secretado a bile no intestino para a digestão de gorduras, por exemplo. Então, todo o sistema digestório ele vai ser regulado pelo sistema nervoso central e pelo sistema endócrino. E aí nós temos, como dito já anteriormente, alguns órgãos que fazem parte do nosso sistema digestório. Nós temos a boca, que tem como função reduzir o tamanho dos alimentos e misturar a saliva a esse bolo alimentar que vai começar a ser formado já na boca, né? Então, a boca ela tem esse fator, né, essa importância mecânica, que é de esmagar e de triturar os alimentos, né, e misturar junto a esses alimentos a saliva.
E na saliva, nós também temos enzimas sendo secretada para iniciar a digestão dos carboidratos, como, por exemplo, a amilase salivar, que é uma enzima responsável pela degradação de carboidratos. Outro órgão que pertence ao sistema digestório é o esôfago, que serve como um caminho de passagem dos alimentos da boca para o estômago. O estômago é um órgão de importância para o sistema digestório, porque é nele que nós teremos a secreção de enzimas e também do ácido clorídrico, que atuarão de forma mais efetiva na digestão dos alimentos, na quebra dos alimentos em nutrientes. Já no estômago, essa ação das enzimas e do ácido clorídrico irá favorecer uma mistura semilíquida, que é denominada de quimo. Então, no estômago, nós já não chamamos mais de alimento, né, de bolo alimentar. Nós já vamos ter a formação do quimo, que é a substância, né, que são os alimentos que estão se convertendo por meio das enzimas, que estão quebrando os alimentos em nutrientes, para que possa começar a absorção dos nutrientes. Tá? E aí, no estômago, nós temos a absorção de água, de álcool. Então, indivíduos que fazem o consumo de líquidos que contêm álcool, nós já temos uma absorção no estômago. Por isso que a ação de indivíduos que bebem álcool é tão rápida. Né? E no estômago, nós também temos o início da absorção da glicose, que é o menor carboidrato, a menor molécula do tipo de carboidrato que começa a ser absorvida no estômago. Né? E aí, então, nós temos o estômago sendo um órgão também que permite a passagem do quimo, do alimento, né, desse bolo alimentar que foi formado, para o intestino delgado. E no intestino delgado, que é um órgão de extrema importância no sistema digestório, porque ele é o principal órgão para a absorção dos nutrientes. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Então, o alimento, ou o quimo, né, o melhor termo a ser utilizado, o quimo que saiu do estômago, passa para o intestino delgado, e ali ele vai receber ainda mais enzimas digestivas e também uma substância que é de grande importância na digestão das gorduras, que é a bile. E no intestino ainda nós continuamos a ter degradação dos alimentos em nutrientes. Então aqui a gente está terminando, né, o processo de quebra, a ação de enzimas quebrando as macromoléculas, ou seja, os macronutrientes, que são os nutrientes que são encontrados nos alimentos em grandes moléculas, né? E aí eles vão ser quebrados, degradados por enzimas a pequenas moléculas, para que em seguida ocorra o início da absorção desses nutrientes. Então, eu vou exemplificar mais uma vez o carboidrato. O carboidrato polissacarídeo, o amido, ele vai ser quebrado por meio de várias enzimas específicas para carboidratos. O amido vai ser quebrado em maltose, por exemplo, e pela ação da maltase, que é uma enzima que quebra a maltose, ele vai ser transformado, quebrado, degradado em glicose, que é a substância que vem da família dos carboidratos, é o tipo de carboidrato, o menor carboidratos a ser absorvido. Então, quando a gente come um pão, por exemplo, o que vai ser absorvido pelo nosso intestino para ser metabolizado não é o amido, que é a macromolécula do carboidrato, é a glicose. É a glicose que será absorvida. E então, todo esse processo,
ele é finalizado de degradação, a maior parte no intestino delgado. Feito essa quebra, né, o amido, que é um polissacarídeo, vai sendo quebrado, né, até chegar em um monossacarídeo, que é a glicose, para ser absorvido no intestino. Então, o nutriente, né, que o alimento que, né, o indivíduo consumiu o alimento que vai passando pelo trato digestivo, passando por processos mecânicos, digestão mecânica na boca, depois digestão enzimática, seja no estômago e também no intestino, e aí ele vai ser absorvido ainda no intestino delgado, né, pelas mucosas intestinais, e aí esse nutriente, quando ele passa pela parede, pela mucosa intestinal, ele vai cair na corrente sanguínea, e por meio do sangue, ele vai ser levado até o fígado para ser metabolizado. Mas, continuando ainda nos órgãos e suas funções do sistema digestório, nós temos que falar do intestino grosso. O intestino grosso, ele é dividido em 3 partes, no seco, no cólon e no reto. E o intestino grosso, ele também tem a função de absorção. Quais são os nutrientes que o intestino grosso irá absorver? Água, eletrólitos, os eletrólitos são minerais, sódio, cloro e potássio, né, que são os eletrólitos, são de grande importância na regulação da pressão arterial. E aí, então, é no intestino delgado que acontece a absorção da água, dos eletrólitos, e em quantidades reduzidas, alguns dos produtos finais da digestão que não foram absorvidos no intestino delgado e continuaram o caminho e foram para o intestino grosso. No intestino grosso ainda existe um final do processo de digestão de algumas moléculas que serão ainda absorvidos no intestino grosso. Então, no intestino grosso, nós ainda temos absorção de alguns nutrientes, considerando ainda a água e os eletrólitos. E nós também teremos a absorção no intestino grosso de algumas vitaminas que são produzidas ali pela própria flora intestinal. Outra função importante do intestino grosso é a formação e o armazenamento do bolo fecal, das fezes. Então, como vocês têm percebido, ao longo do trato digestório, cada órgão tem uma função característica. E durante esse percurso do alimento que entrou lá na boca, foi sendo digerido no estômago, no intestino, a maior parte dos nutrientes sendo absorvidos no intestino delgado. E aí, todo esse processo da digestão formam resíduos. São esses resíduos que vão ficando no intestino, né? Seja no intestino delgado, que foram para o intestino grosso, e eles vão ser material para a formação do bolo fecal. É importante dizer que, seja intestino delgado ou intestino grosso, eles possuem vilosidades intestinais. E essas vilosidades intestinais, presentes no intestino, elas são responsáveis pelo peristaltismo intestinal. O peristaltismo intestinal é o nome dado aos movimentos que o intestino faz, ou seja, movimento de levar para frente, seja o quimo, os resíduos, o bolo fecal que está sendo formado. Então, os movimentos peristálticos, eles têm a função de misturar e a função de levar para frente o quimo, ou no intestino delgado, ou no intestino grosso, o bolo fecal para frente. Ou seja, tem que ir caminhando até chegar na excreção, lá na porção final do reto, que é o ânus.
Então, o reto e o ânus, que compõem, né, uma parte do intestino grosso, eles são responsáveis por controlar e eliminar os resíduos dos processos digestivos. E aí eu falei para vocês no início que nós tínhamos outros órgãos fazendo parte do processo digestório, como o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, que eu não cheguei a relatar sobre eles nesse processo do tubo, do caminho do alimento, do quimo e do bolo fecal, né? Por quê? O alimento, o quimo ou o bolo fecal não vão passar por esses órgãos, fígado, vesícula biliar e pâncreas. No entanto, esses órgãos, eles têm importância e fazem parte do sistema digestório, porque no caso do fígado, o fígado irá fazer todo o metabolismo dos nutrientes, uma vez os nutrientes sendo absorvidos por meio da mucosa intestinal, caindo na corrente sanguínea, os nutrientes serão levados ao fígado. E é no fígado que irá acontecer toda a metabolização dos nutrientes. Além dessa função de metabolização dos nutrientes, o fígado também consegue armazenar alguns substratos no aspecto, por exemplo, de energia, e o fígado ele também envia para os tecidos-alvo os substratos que são importantes e provenientes dos nutrientes e que são importantes para os tecidos. Por exemplo, vamos voltar no primeiro exemplo que eu fiz em relação ao carboidrato. O carboidrato, como eu disse, é um macronutriente, é uma grande molécula que existe nos alimentos. E aí, quando então ele é absorvido, ele vai ser metabolizado no fígado. E aí nós temos as vias metabólicas do carboidrato. E essas vias metabólicas, elas vão liberar, né, fazer todo o metabolismo, chegando ali no glicogênio, que é a substância proveniente do metabolismo do carboidrato, que vai ser absorvido uma pequena parcela no fígado, e aí o glicogênio, ele é a representação da energia proveniente dos carboidratos. E nós também temos a maior parte dos carboidratos sendo armazenados após a sua metabolização no fígado como glicogênio muscular. Então, o fígado vai mandar essa energia a ser armazenada nos músculos que nós temos. Né? Então, é um tecido-alvo que é de armazenamento da energia proveniente do quê? Do carboidrato. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos do metabolismo, que é realizado pelo fígado, das vias metabólicas do carboidrato. E aí é válido ressaltar que no fígado nós teremos a metabolização de todos os nutrientes. Eu exemplifiquei apenas o carboidrato, mas nós teremos a metabolização das proteínas, dos lipídios, as vitaminas serão coadjuvantes de todas essas vias metabólicas dos macronutrientes. Nós temos os minerais que também serão metabolizados e encaminhados, enviados para serem armazenados no tecido-alvo, né, da sua especificidade. Então, nós sabemos, né, que o fígado é um órgão de muita importância em todo o processo fisiológico da alimentação. E nós temos também a vesícula biliar. A vesícula não é um órgão que o alimento, o quimo ou o bolo fecal irá passar. A vesícula é um órgão de importância no processo de digestão, porque na vesícula é o órgão que concentra, que armazena e que secreta a bile que é produzida pelo fígado e que irá fazer a secreção no intestino delgado. Então,
A vesícula biliar é um órgão mais de armazenamento da bile. Bile, vamos reforçar o conceito, né, que é a substância que vai fazer a quebra das gorduras. Gordura, lipídios, que são macronutrientes também, e que precisam ser quebrados em pequenas moléculas para poderem ser absorvidas pela mucosa intestinal. E aí, a vesícula, ela tem, então, essa importância de liberar a bile no intestino para fazer a fragmentação das gorduras em pequenas moléculas. Bom, nós temos ainda o pâncreas, que é um órgão de importância no sistema digestório, porque o pâncreas é uma glândula que tem a função de produzir substâncias que são imprescindíveis no sistema digestório e para fazer o controle também da glicose. Uma das substâncias, né, de maior importância que o pâncreas produz é o hormônio da insulina. A insulina é o hormônio responsável de colocar a glicose, relembrando, é um dos menores carboidratos a ser absorvido pela parede intestinal para que seja levado ao fígado para que aconteça o metabolismo, né? E quem faz isso, né, de colocar a glicose para dentro da célula para que aconteça o fornecimento ali, né, de energia para a célula, é o hormônio da insulina. Então, o pâncreas também tem a sua importância com a produção e secreção da insulina. Bom, pensando agora especificamente sobre a digestão, eu já fui falando um pouco do processo digestivo ao longo dos slides anteriores, mas aqui a gente vai pensar, né, de forma mais específica nesse conceito que é a digestão. A digestão é o processo que vai transformar os alimentos em nutrientes e energia. Então, é a quebra do alimento em substâncias que serão possíveis de serem absorvidas, que poderão passar pela barreira, pela mucosa intestinal. E aí, então, na digestão, nós temos a digestão mecânica, que eu já falei para vocês que acontece lá na boca, com o processo de mastigação, de trituração dos alimentos, né, uma digestão mecânica, mas que também acontece lá no intestino por meio do peristaltismo intestinal. E aí nós temos ainda dentro desse conceito de digestão, a digestão química, que é quando nós temos a ação das enzimas digestivas fazendo a quebra das macromoléculas, dos macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídios, em substâncias menores para poderem ser absorvidas pelo intestino. Então, nós sabemos que não tem como uma molécula grande passar pela parede intestinal, cair na corrente sanguínea para ser transportada para o fígado. Eu preciso de enzimas que vão transformar, que vão degradar, que vão quebrar essas moléculas grandes em pequenas partículas para poderem ser absorvidas. Então, esse é o processo de digestão, né? A quebra do alimento ou dos líquidos, que né, é o mesmo processo de digestivo, em nutrientes e energia. Então, nós temos os órgãos que participam do processo digestivo, a boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. É o caminho que o alimento vai passar até chegar no intestino grosso, no reto e ser excretado. Então, são essas as etapas que a digestão possui em digestão mecânica e digestão química,
para que nós tenhamos a transformação do alimento em pequenas moléculas de nutrientes para serem absorvidos. E aí, nós temos, então, né, na digestão, os órgãos. A boca, como eu já disse, responsável pela mastigação, pela ação de enzimas. Então, na boca, existe a secreção da amilase salivar. É o único nutriente que começa a ter ali em torno de 5% dessa degradação da digestão são os carboidratos. Os demais nutrientes vão ter o início da sua digestão enzimática somente no estômago para as proteínas e as gorduras lá no intestino delgado. Então, carboidrato, nós temos ação de enzimas em torno de 5% da degradação irá acontecer na boca. As proteínas também têm o seu início de digestão lá no estômago por meio da pepsina, e as gorduras iniciarão o seu processo de digestão por meio da bile somente no intestino delgado, tá? Voltando então aqui, eu disse sobre a boca, agora o estômago, né? Então, as principais funções do estômago é fazer a digestão enzimática, né? Com a secreção de enzimas e do ácido clorídrico, o ácido gástrico, né? Então, a gente tem essa digestão ali formando o quimo, isso no estômago. O principal papel do intestino delgado, digestão dos nutrientes, né, a quebra ali dos alimentos em pequenas partículas de nutrientes para serem absorvidas no intestino delgado. Já no intestino grosso, nós temos a absorção de água, a finalização da digestão, né, produtos finais de digestão que serão absorvidos ainda no intestino grosso, e um papel importantíssimo do intestino grosso, a formação do bolo fecal. E aí, ainda pensando na digestão, nós temos as principais enzimas envolvidas na digestão dos alimentos para o fornecimento dos nutrientes, que são a amilase salivar, que é responsável pela digestão dos carboidratos da boca. Então, a digestão dos carboidratos inicia na boca, em torno de 5% dos carboidratos já são degradados na boca, continua no estômago e são finalizados lá no intestino delgado. Existem uma carga de outras enzimas que são responsáveis pela quebra dos carboidratos, mas não é de importância trazer esses nomes para vocês. É importante que vocês entendam que nós temos enzimas que são específicas para a quebra de carboidratos, enzimas específicas para a quebra de proteínas e enzimas e a bile para a quebra das gorduras, dos lipídios. Bom, voltando então aqui, a pepsina é a principal enzima para a quebra, degradação das proteínas, que vão ter o seu início da secreção lá no estômago e que continuam a ser secretadas no intestino delgado para que a digestão das proteínas sejam finalizadas. E a lipase pancreática também é uma das enzimas secretadas, só que para a degradação dos lipídios, juntamente com a bile, lá no intestino delgado, aonde nós teremos a maior degradação das moléculas oriundas de lipídios. Agora nós iremos começar a tratar do conceito de absorção. A absorção, ela acontece principalmente no intestino delgado e no intestino grosso. Como eu disse, nós podemos ter absorção de alguns nutrientes já no estômago, mas a maior parte dos nutrientes serão absorvidas no intestino delgado
e no intestino grosso. Quais são os nutrientes absorvidos, né? A gente já vem falando ao longo da nossa aula. Carboidrato, as proteínas, os lipídios, as vitaminas, os minerais, mas nós temos ainda a água, que também será absorvida ao longo do trato digestório. E aí, é importante ressaltar aqui para vocês sobre as fibras. Eu falei nos slides anteriores que a fibra é um nutriente, mas vocês não me viram dizendo da degradação das fibras, porque a fibra é um nutriente que não é degradado por enzimas. A fibra ela só vai receber a digestão mecânica, ou seja, a quebra da mastigação por meio dos dentes, né? Lá no intestino, a quebra, ou melhor termo dizendo, a mistura pelo peristaltismo intestinal. Então, a fibra ela não é digerida por enzimas e a fibra também não participa da absorção dos nutrientes. A fibra ela vai ficar apenas no intestino e auxiliar na formação do bolo fecal. Então, a fibra ela é um único nutriente que não será absorvido. Ela forma o bolo fecal e é excretado. Então, a fibra tem a função de melhorar a formação do bolo fecal e de melhorar o funcionamento intestinal. Bom, e aí, então, voltando ao conceito da absorção, uma vez os nutrientes sendo absorvidos, sejam macronutrientes ou micronutrientes, esses nutrientes serão transportados por meio da corrente sanguínea ou corrente linfática até o fígado, né? Então, a absorção é a passagem dos nutrientes que estão no lume intestinal para a corrente sanguínea, né? Então, o nutriente, nós temos nas velocidades intestinais portas que vão permitir essa passagem do nutriente para que o sangue leve esses nutrientes até o fígado para a metabolização. Bom, e aí nós entramos então no conceito de metabolismo. O que é, né? Como nós podemos conceituar esse termo que é metabolismo? A maioria dos nutrientes absorvidos pelo sistema digestório, eles vão entrar na veia porta para serem transportados até o fígado, onde eles serão transformados em outras substâncias ou liberados na circulação para serem utilizados ou para um tecido-alvo para serem armazenados. E aí nós temos, então, o papel do fígado sendo o órgão principal do metabolismo, né? Então, é um órgão de extrema importância para que o metabolismo do nosso organismo seja eficiente. Nós temos também o pâncreas participando do metabolismo, e aí o pâncreas vem com a função de fazer a regulação metabólica, ou seja, né, das vias metabólicas, das vias do carboidrato, das proteínas, dos lipídios. Ou seja, da forma que os nutrientes serão convertidos em substâncias para serem utilizadas no nosso organismo. Toda vez que o nosso organismo vai construir, formar uma molécula, nós temos o conceito de anabolismo. Então, quando a gente pensa numa criança, num adolescente, que está passando pelo processo de crescimento, que é necessário fazer construção tecidual. A criança, para ela crescer, a pele vai crescer, os órgãos vão crescer, aumentar de tamanho,
Os ossos têm que crescer, né, para que a criança tenha ganho de peso, ganho de estatura. Esse processo ele se chama anabolismo. Então, é a formação dos músculos, formação dos ossos, formação de dentes, formação de células sanguíneas, formação do cabelo, toda a estrutura do nosso organismo, quando ela é formada por meio dos substratos dos nutrientes que são consumidos via alimento, nós chamamos de anabolismo. Então, essa é a via de formação dos tecidos corporais. Só que quando esse indivíduo ele se torna adulto, então a criança cresce, passa pela adolescência e se torna adulto, o adulto ele não precisa formar mais tecidos para crescer. No entanto, é necessário fazer a manutenção desses tecidos. Então, também é processo de anabolismo, porque eu estou fazendo a manutenção celular dessas estruturas corporais. Isso em situações de consumo alimentar adequado, né? Eu estou supondo que o indivíduo está consumindo o quanto ele precisa de energia e nutrientes para a manutenção do seu corpo. Agora, se esse indivíduo ele não consome alimentos de forma saudável, ele não consome nutrientes e energia na quantidade suficiente para manutenção desses tecidos ou para a formação de tecidos no caso das crianças e adolescentes, nós temos o processo de catabolismo, ou seja, o que já está formado precisa ser quebrado em moléculas para gerar energia. Então, é isso que acontece quando nós temos um quadro de desnutrição instalado, né? O indivíduo ele não consome energia suficiente para formação, manutenção de músculo, por exemplo, e aí o organismo ele precisa ter energia para o seu funcionamento. Então, o metabolismo faz o processo contrário. Ao invés de armazenar, porque ele não está recebendo energia para ser armazenado, ele faz a quebra do que já tem estocado. Então, ele vai quebrar músculo para converter aquele glicogênio muscular que foi armazenado, né? Lembra quando eu disse que o carboidrato, o que vai ser armazenado vai ser que vai para o tecido muscular, vai ser armazenado na forma de glicogênio muscular, né, que é o produto final da via do carboidrato. Então, o metabolismo vai fazer o contrário, vai fazer uma via metabólica contrária ao do armazenamento, vai quebrar aquilo que está, a energia que está armazenada, para poder fazer todo o metabolismo e liberar glicose, que é a energia circulante para o nosso organismo, tá? Então, esse processo se chama catabolismo. Qual é o órgão que é responsável por tudo isso? É o fígado. E o pâncreas que vem fazendo essa regulação. E aí, então, nós temos as principais funções, eu elenquei aqui para vocês, as principais funções dos nutrientes. Então, começando pelos macronutrientes, carboidrato, principal função, fornecimento de energia. E aí eu gostaria de dizer que o nosso cérebro, ele funciona com um único combustível, que é a glicose. Os nossos outros órgãos acabam funcionando com a energia proveniente de proteína e de lipídios, porque lembram que eu disse que os macronutrientes são energéticos? Então, carboidrato, proteína e lipídios são energéticos. No entanto, a única fonte de energia que o nosso cérebro reconhece é a glicose. Então, por isso que nós temos que ter uma alimentação variada e diversificada, para que nós tenhamos no nosso consumo alimentar os carboidratos, que é a única fonte de combustível para o funcionamento cerebral. Nós temos as proteínas dentro da classificação dos macronutrientes, que
que tem como principal função a construção e reparação de tecidos. Os lipídios, ainda dentro da classificação de macronutrientes, têm a função de reserva energética e de proteção celular. Então, nós temos uma bicamada lipídica que envolve as células, que fazem a proteção das células, né? Então, os lipídios também têm essa função. Os lipídios têm a função térmica, então, manter a temperatura do nosso organismo, né? E aí, entre outras funções. Nós temos ainda os micronutrientes, como eu disse para vocês. E aí eu quero passar rapidamente as principais funções de alguns micronutrientes, como, por exemplo, das vitaminas. Nós temos a vitamina A, que é responsável pela saúde ocular, pelo crescimento celular. A vitamina A também é responsável pela manutenção da pele, pelas mucosas, e também participa da função imunológica. A vitamina D, tanto se fala, né? A vitamina proveniente do sol. A vitamina D, ela é responsável pela absorção de minerais como cálcio, fósforo, mas também é responsável pela formação e manutenção dos ossos, dentes, e também tem função imunológica. Então, é uma vitamina de importância reconhecida para o funcionamento do nosso organismo. Ainda nós temos quanto vitamina E, que é responsável pela proteção das células à entrada dos radicais livres. Os radicais livres, eles são formados em processos de envelhecimento, em situações de estresse, poluição. Então, a vitamina E é uma vitamina antioxidante, tem essa função de combater os radicais livres. Também é responsável pela saúde da pele, dos olhos. Nós temos a vitamina K, que tem um papel de extrema importância na coagulação do sangue, na saúde dos ossos. A vitamina C, que também é uma vitamina antioxidante, ela também tem importância na absorção de ferro, no fortalecimento do sistema imunológico. Nós temos ainda as vitaminas do complexo B, que são várias, como a B1, que é a tiamina, a B2, que é a riboflavina, a B3, que é a vitamina, que é a niacina, a B5, que é o ácido pantotênico, a vitamina B6, que é a piridoxina, a vitamina B7, que é a biotina, a vitamina B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B12, que é a cobalamina. Todas essas formam as vitaminas do complexo B. Cada uma delas tem a sua função principal. Mas, de uma maneira resumida, todas as vitaminas do complexo B, elas participam como coenzimas do metabolismo energético dos macronutrientes. Elas são coadjuvantes nas vias metabólicas. E aí eu gostaria só de destacar duas vitaminas que são importantes na formação das células do sangue, duas vitaminas do complexo B, que são a B9 e a B12. Elas participam da formação das células vermelhas do nosso sangue. E aí nós temos, ainda dentro dos micronutrientes, os minerais. Os minerais, né, voltando ao conceito dos micronutrientes, são moléculas encontradas em pequenas concentrações nos alimentos e, no entanto, eles também são de importância para o funcionamento do nosso corpo. Então, eu vou citar alguns aqui para vocês, alguns minerais, porque nós temos vários, não irei dizer todos, mas eu quero citar que são de importância, por exemplo, o cálcio, que é responsável pela formação e manutenção dos tecidos ósseos no nosso organismo, dos dentes, mas o cálcio também é importante na contração muscular. Junto com outros minerais, ele participa da contração muscular. Eu quero citar também para vocês
como mineral o fósforo, que participa do metabolismo energético dos macronutrientes, mas também participa da formação de ossos e dentes. Então, quando a gente pensa nas crianças, nós precisamos, para a formação dos ossos, não só de cálcio, nós precisamos também de fósforo, né? Não é um nutriente, um mineral tão falado na formação óssea, mas ele é de importância para que os ossos sejam construídos e os dentes também. Magnésio é um outro mineral de importância que participa junto com o cálcio da contração muscular, mas também faz parte da função do sistema nervoso central. Ainda eu quero destacar para vocês o sódio, o potássio e o cloro, que são eletrólitos, como eu já disse anteriormente, fazem parte do equilíbrio hidroeletrolítico, né? Então, ali da regulação da pressão arterial. E o sódio ainda também participa da contração muscular, junto com o cálcio. E aí, a respeito do potássio, né, que eu já disse para vocês, só complementando, o potássio ele é imprescindível para a regulação da pressão, e o cloro também é um terceiro eletrólito que tem função na regulação da pressão arterial. E também o cloro faz parte. Lembram quando eu disse para vocês que no estômago é secretado o ácido clorídrico para a formação do quimo? O cloro faz parte da composição deste ácido clorídrico. E, para finalizar, eu quero destacar um mineral de importância, que é o iodo. O iodo é um mineral de importância também, porque faz parte da formação dos hormônios da tireoide, né? A glândula tireoidiana, que é responsável pela regulação de vários processos no nosso organismo. Então, este mineral também é um mineral de importância. Bom, e aí nós dissemos sobre a digestão, nós dissemos sobre a absorção e sobre o metabolismo, né, que são processos que fazem parte da fisiologia da alimentação. E esses processos, eles precisam ser integrados. Quem faz, o sistema que faz integração dos processos fisiológicos da alimentação é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Eles vão atuar na regulação desses três processos, que são a digestão, a absorção e metabolismo. E nós também temos como integração desses processos fisiológicos a secreção dos hormônios, como o hormônio da insulina, que eu já disse para vocês, do glucagon, da grelina, que vão desempenhar funções importantes nos processos fisiológicos da alimentação. Tudo isso para dizer para vocês, né, da importância da nutrição no crescimento dos indivíduos, das crianças, dos adolescentes. Eu preciso que esses processos da fisiologia da alimentação aconteçam de forma eficiente para que a criança cresça saudável, para que ela tenha o desenvolvimento neurológico e cognitivos adequado, para que no ambiente escolar ela possa ter o seu ensino, aprendizado adequado. Então, eu preciso saber esse funcionamento do nosso organismo, como o alimento ele entra na boca e ele vai passar por todos esses processos de digestão, de absorção, de metabolismo, para liberar nutrientes que são de suma importância para o funcionamento e regulação corporal. Tá? E também os nutrientes, eles são de importância para a prevenção das doenças nutricionais, sejam doenças provenientes do consumo excessivo de nutrientes, como as doenças crônicas não transmissíveis,
mas também de doenças carenciais que acontecem devido ao consumo deficiente de alguns nutrientes, como a anemia, como a desnutrição. Então, a nutrição tem a sua importância reconhecida no ambiente escolar, na prática educativa, porque conhecendo agora toda essa fisiologia, nós teremos subsídios para poder entender como a oferta de uma alimentação escolar adequada irá influenciar no desempenho acadêmico dos alunos, né? Então, identificar os sinais de desequilíbrios nutricionais, seja por o excesso, ou seja, para as deficiências nutricionais nas faixas etárias, que é o tema da nossa próxima aula, né? Entender as necessidades nutricionais nas diferentes faixas etárias, para que a gente consiga ter subsídios para a alimentação escolar. Então, concluindo a nossa aula, nós entendemos a importância dos processos de digestão, absorção e metabolismo e o quanto esses processos são fundamentais para o nosso organismo, né? Então, um indivíduo saudável irá fazer todos esses processos de forma eficiente, culminando na liberação de nutrientes para o metabolismo e disponibilizando, então, esses nutrientes para serem utilizados pelo organismo, para que o organismo possa desenvolver todas as suas funções de maneira eficiente, né? Então, esses processos permitem promover uma alimentação adequada e prevenir, assim, situações de desequilíbrios nutricionais no ambiente escolar a partir da oferta de uma alimentação adequada. Aqui são as referências utilizadas para elaboração dessa aula e eu gostaria de finalizar desejando bons estudos.